Está na hora daquele bate-papo, daquela conversa gostosa, hora de ouvir música, hora de conversar sobre Deus, sobre a Bíblia. Está na hora do Código Aberto. Você sabe que aqui a Bíblia é sem segredos e nós vamos falar sobre um assunto muito especial, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Você lembra do seu tempo de infância, quando a sua mãe ficava o tempo inteiro dizendo: meu filho, hora de comer, hora de escovar os dentes, hora de tomar banho, hora de dormir? Você gostava da sua mãe o tempo inteiro dizendo o que você deveria fazer? Sabe que o que a sua mãe falava para você era importante para o seu crescimento, para a sua formação. E na Bíblia nós encontramos um Deus que também dá instruções. Por mais que às vezes a gente não queira seguir, Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Vamos falar sobre essas instruções hoje com amigos muito especiais que estão aqui do meu lado direito. Olá, é um privilégio ter vocês aqui mais uma vez, né? Oi, vocês estiveram com a gente no programa número 4, não foi? Isso. E agora, depois de tanto tempo, já estão de volta aí. Muito bom ter vocês, viu? E aí, estão tranquilos? Está sendo bom para vocês participar do Código Aberto? O que estão achando? O apresentador está fazendo muitas perguntas? Não, tá tudo ótimo. Inclusive, descobri o código ali e a gente tá quebrando a cabeça aqui pra... Ah, muito bom, muito bom. Você já tá pensando no código? A gente já começa o programa assim. Então você de casa aí, não fique agoniado, já já vou mostrar o código pra você, que ó, hoje tá fácil, tá bom? Hoje não é conversa fiada não. Meus amigos, se apresentem mais uma vez, falem de onde vocês vêm, o que vocês fazem da vida, pro pessoal que talvez não assistiu o programa 4 que vocês tiveram. E aí, meu jovem? Meu nome é Diego, eu moro em Arthur Nogueira, sou publicitário, diretor de arte, casado, 24 anos, RG 013. Muito bom. Então, você já está casado, você tem uma filha, um filho? Tenho uma filhinha de 2 anos. Uma filhinha, Lara. né? Deixa eu mandar um beijo pra ela. Pode mandar? Pode, se papai te Ótimo. ama. Filha, papai te ama. Olha que legal. Você pode mandar um abraço, tá bom? E você, quem é você? Diga. Meu nome é Mariana, eu sou professora no NASP Campus Engenheiro Coelho. Eu também sou casada, tenho um pequeno lindo de 2 anos. Todo mundo de 2 anos. Você também tem filho de 2 anos? Não, nem casada sou noiva. Não, né? Já. E estamos aqui mais uma vez para contribuir com o programa Manda um e abraço aprender pra sua bastante família também. bonita aí. Um abraço para minha família, para o Bruno, meu marido, para o Luca, meu filhinho. Um beijo para vocês. Olha que legal. Eu sou a Vivian, eu trabalho aqui na Novo Tempo na contabilidade. Sou de São José da Boa Vista, lá de uma cidadezinha no interior do Paraná. Mandar um abraço para todo mundo de lá. E um abraço também para minha família e para o meu noivo Robson, já está chegando, dia 23. Estaremos casando. Todos estão convidados para o casamento. O endereço aqui da festa está aparecendo aqui no seu vídeo. Muito bom, gente. Então, já que vocês estão adiantando, a hora do código, olha, chegou a vez de todo mundo ganhar presente. E presente de hoje vão ser, na verdade, 3 presentes, porque é 3 em 1 aqui. Olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos o DVD triplo do Arauto Rei comemorativo de 50 anos. A gente já sorteou algumas vezes aqui no Código Aberto. Você ganhou? Se você não ganhou, agora chegou a hora especial. Você tem esse DVD que, olha, é histórico, que desde a primeira formação... Estou vendo aqui o pastor Fernando Iglesias, estou vendo aqui o Jader Santos, alguns aqui, o pai do Lineu Soares, que é o pastor... Exatamente esse, muito querido pastor aqui, que está aqui. Olha, é que foi de um tempo que a gente era criança, a gente nem lembra muito, né? Mas aqui tem momentos bem especiais aqui. Um presente que você vai ter especial aí se você twittar pra gente, @CódigoAbertoNT, tá bom? @CódigoAbertoNT. Meus amigos, vamos pro código de hoje, né? Agora então? Opa. Vamos lá. Preparados? Que rufem os tambores, porque agora é o grande momento. Olha, dessa vez, já tá chegando o final da temporada, já. 10º programa, você vai ganhar, tá bom? Então, atenção, de olho na tela. Se liga. Olha, gente, hoje tá fácil. Hoje tá fácil. O que é isso? 10 menos 1 é igual a... Olha só, a gente falou no programa 4 com vocês de matemática, e mais uma vez tem uma matemática aqui. E aí, qual que é a resposta? Twitta pra gente, @CódigoAbertoNT. Você que mexe com finanças aí, não fala nada ainda não, mas e aí, você já sabe a resposta? Eu tô com alguma dificuldade aqui, eu não tô pensando, sabendo. É uma palavra só ou é uma frase? Não, é um número. É um número. É um número. É a conta normal aqui, 10 menos 1. Agora já Deve ter um peguei então. truquezinho, Já alguma peguei. coisa. Não é o... Não sei, Eu entendi. não fale, mas... Eu acho que eu entendi. Acho que entendeu. Vocês já estudaram um assunto que a gente vai estudar, então assim, baseado no assunto que nós vamos falar hoje, talvez vocês estão entendendo melhor que tem quem está em casa ainda não ouviu o assunto. Então, calma.
Não precisa twittar agora se você não souber. Você vai ver o assunto que a gente vai falar. A gente vai falar sobre leis, sobre as instruções de Deus, como elas fazem bem para a nossa vida. Então, já você vai entender um pouquinho melhor. 10 menos 1 é igual a quanto? Eu sei que você é bom de matemática, mas não é assim tão lógico, tá bom? Meus amigos, Mariana, você faz oração pra gente Faço. entender o assunto de hoje? Vamos lá. Querido Pai, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui unidos para estudar a Tua Palavra e dividirmos um pouco mais sobre o que o Senhor nos deixou. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos use, que estejamos aqui neste momento habilitados a compreender um pouco mais sobre Ti. É o que nós pedimos, agradecemos por tudo, por Jesus, amém. Amém. Meus amigos, eu queria fazer uma coisa que a gente não combinou com vocês agora. Eu quero que você pegue, calma, não fiquem nervosos. Abram a Bíblia de vocês no Salmo 119. Leiam ele inteiro. Não vou pedir isso porque o nosso programa tem apenas 1 hora e não dá tempo da gente ler o Salmo inteiro. É um Salmo grande. Você de casa também, olha só, você vai pegar o Salmo 119, vai abrir em qualquer página, em qualquer parte dele, ele tem, dependendo da sua Bíblia, tem 5 páginas, tem 4 páginas. Você vai abrir e vai procurar um texto que fala de como a lei de Deus ela é boa. De como a lei de Deus é uma coisa gostosa. A gente às vezes tem a ideia de que lei é uma coisa ruim, é uma coisa chata, uma coisa que prende, não pode fazer isso, não pode aquilo. Mas o Salmo 119 é lindo. Um deles é o versículo 115 que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Não vou cantar aqui, né? Se tivesse um violão aqui, a gente já cantava. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma coisa boa. Abram aí. Vocês vão escolher algum trecho, você vai ver com o Salmo inteiro. Onde você bater o olho, você vai procurar ali, vai achar uma parte, alguém pode ir mais para o final, mais para o começo, que fala que a lei de Deus, que as instruções de Deus são boas pra gente, tá bom? Vocês têm um tempinho aí, você de casa pode fazer a mesma coisa. Alguém já achou um texto legal aí pra compartilhar com a gente? Que tem a ver com a lei? Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. 113. Então eu não gosto de ser uma pessoa que é dúbia, né? 2 caras, faz uma coisa outra hora, mas eu amo a tua palavra, amo a tua lei. Quem mais? Tem outro texto. É o 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Olha que lindo, né? Gente, eu amo o Salmo 119. O povo faz piadinha, como você disse. Vamos ler todo, porque ele é um salmo grande, é o maior capítulo da Bíblia. Mas é lindo como você mostra aqui a paixão, o amor pela lei de Deus. Não é porque a lei vai te salvar. A gente já falou isso em vários outros programas, mas é porque você é salvo em Jesus, agora você tem prazer em fazer a vontade dele. Exatamente. Quem quiser ler outro texto aí, gente, vamos ler. Salmo lindo demais 119, verso 18, diz assim: 18. Desvendo os meus olhos para que eu contemple Aí, olha só, hein? as maravilhas da tua lei. Olha que bonito, hein? Eu conheço esse versículo aí. Conhece? Então, abre sim os meus olhos, porque às vezes a gente está com os olhos fechados, a gente acha que a lei de Deus é uma coisa ruim. É punitiva, né? É uma coisa má. Punitiva, mas abre os meus olhos para que eu veja que ela é boa. Só mais um aí. Alguém tem mais um aí? Legal? Davi diz assim: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Que lindo, gente. Esse é o 172. E aí você de casa? Qual que é o capítulo, o versículo aí do capítulo 119 que você acha legal? Twitta pra gente aí, @códigoabertoNT, fala pra gente qual que é um versículo aí bonito que fala do prazer que a gente tem em seguir a lei de Deus. Twitta pra gente, @códigoabertoNT, e mostra aí pros seus amigos que a lei é uma coisa boa. Compartilhe esperança, não é não? A gente sempre fala isso aí na internet aí. Gente, só que quando a gente fala de lei, muitas pessoas elas não entendem a lei de Deus. Eu estava lendo uma revista aí há um tempo e foi lançado um livro nos Estados Unidos chamado O Ano em que Eu Vivi Biblicamente. Um jornalista, ele pegou algumas leis da Bíblia e ele começou a seguir ao pé da letra algumas coisas. A gente tem que entender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a Bíblia ela tem leis que são a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, a gente tem as leis de saúde, a gente tem leis que são as leis cerimoniais, aquelas cerimônias, tem as leis que também que eram para a nação, eram leis civis, certo? Então a gente tem que estudar para realmente ver aquilo ali, como é que funciona. Como hoje, né? Nós temos leis de trânsito, né? Vários tipos de lei, exatamente. Exato. Então algumas leis que estão ali na Bíblia, elas vêm até hoje, algumas eram restritas à nação de Israel, porque eram leis civis e tal. E quem não quer saber de Deus faz brincadeira com as coisas de Deus. Então imagina, o cara era ateu, não acredita em Deus. Aí ele vai escrever um livro, O Ano em que Eu Vivi Biblicamente, segundo a Bíblia. Será que ele vai mostrar o lado bom da Bíblia ou vai mostrar de maneira pejorativa, negativa, né? Aí o cara começou a fazer várias coisas, e aí um cara brasileiro da revista Galileu quis fazer a mesma coisa e ficou 3 meses vivendo segundo as leis da Bíblia. Então o cara deixou a barba sem cortar,
Porque a Bíblia fala, era uma lei, costume da época, o homem, para ser homem, ele tinha que ter a barba. Até um tempo atrás, no Brasil mesmo, no tempo do meu pai, do meu avô, tinha que ter barba, né? Aquela coisa era um sinal de masculinidade, como hoje existem outros sinais de masculinidade. Então, ele ficou 1 ano sem cortar a barba, o cara dos Estados Unidos, e do Brasil ficou 3 meses também. Porque então a Bíblia fala que não pode cortar a barba. Será que é assim que a gente interpreta? E aí, olha só, eu vou até levantar, gente, os câmeras aqui me ajudem aqui, porque o cara saiu na Praça da Sé, em São Paulo, carregando, assim, a Bíblia fala que os patriarcas andavam com uma ovelha. Mas como não tinha ovelha, ele pegou um cachorro branco, felpudo, e saiu andando pelo centro de São Paulo com um cachorro branco e com um cajado na mão. Gente, a Bíblia manda fazer isso, andar com um cajado na mão, sair com uma ovelha. E ele começou, disse, não, a Bíblia, o Salmo diz, louvai a Deus com um saltério de 10 cordas. Mas como eu não tenho um saltério de 10 cordas, aí ele pegou um violão e num aparelho lá duplicou para 5 cordas do violão virarem 10, para louvar a Deus com as 10 cordas. Sabe uma coisa fora de contexto? É o famoso texto fora do contexto para gerar pretexto, né? Para gerar um pretexto. Então, um cara que é ateu, que não acredita em Deus, ele vai falar da Bíblia de maneira positiva? Uma interpretação parcial e manipulada até, né? Então, aqui se falou das leis de Deus de uma maneira pejorativa, negativa, como se elas não têm nenhuma aplicação para o século XXI, para a nossa vida. Então, ele pegou algumas leis que eram civis, leis daquele contexto, daquela sociedade. Então, como é que a gente sabe o que a gente traz para os nossos dias, o que a gente não traz? Qual que é essa diferença entre essas leis? Lei moral, leis cerimoniais, leis de saúde, leis civis? Tem gente que pode ficar um pouco meio confuso aí. Nós temos que imaginar que o povo de Israel, para quem Deus deu essas leis, ele não tinha um prefeito, ele não tinha legislador se não fosse Deus. Era teocracia, Deus era o governante ali. E Deus dá na Bíblia, se você for ver, lá em Êxodo e na continuação dos livros seguintes, dicas até de como agir no período menstrual da mulher. Por quê? Porque o povo na época não tinha o conhecimento que temos hoje. Dá dicas ou leis de como fazer quando você tem necessidade fisiológica. Como tinha que enterrar. Como tinha que enterrar. E, gente, uma coisa que a gente não percebe é que o povo, eles estavam vindo de escravidão. Eles eram muito ignorantes. E a gente sabe que a cultura, o estudo, ele realmente fortalece a forma de pensar. Eles tinham um pensamento bruto. Então, muitas vezes, até a forma de Deus lidar é assim, ó, não, pode fazer. Se fizer, vai ficar fora do acampamento. Exato. Se não fizer, vai morrer. Deus tinha que falar na linguagem deles. Não, e é como lidar com uma criança. Exatamente. A criança, você ensina exatamente tudo o que ele faz. Então, se ele está lidando com um povo que era ignorante, que não tinha esse conhecimento, é exatamente assim que a gente tem que fazer. Não põe o dedo na tomada, não coma isso, não faça isso no chão, e etc. Então, a gente vai moldando as atitudes, né? E essa era a intenção de Deus, de dar dicas para que eles vivessem de forma mais harmônica e etc. Então, se alguém matasse alguém, tinha uma cidade de refúgio. Então, a gente percebe aqui leis que eram civis, que não necessariamente se aplicam hoje, porque eram leis contextuais ali, certo? Não, eu ia falar que até porque essa é a situação que eles estavam vivendo antes. Eles eram mandados. Então, aposto que se colocar num ambiente totalmente livre, sem regras, eles não iam saber viver. Exatamente, não iam saber viver. Um bom pensamento. A lei realmente ela serve para ajudar o indivíduo a agir num contexto geral. Porque, às vezes, ela não serve somente para o indivíduo em si. De quem que ela vai roubar se não tem ninguém para roubar, né? Agora, na comunidade, as leis se fazem muito necessárias para que haja realmente harmonia na convivência com todos na sociedade, né? Não é e as leis de saúde, por exemplo, a Bíblia fala aí em Levítico capítulo 11, né, de leis para alimentação. Eu penso, será que o estômago deles era diferente do nosso? Então, essa lei não, mas eles não podiam, mas a gente agora pode comer tudo. Será que então, essa preocupação, assim, esse dilema que alguns enfrentam, né, o que era para antigamente e o que é para hoje? Partindo, né, que a gente foi feito de um criador e que ele é o que sabe o que faz, o que tem de melhor para a gente. Então, essas leis existem para que a gente viva de forma mais saudável. Então, são dicas, são mandamentos que ele deu para que a gente possa viver da melhor maneira possível. A gente percebe que até a medicina às vezes muda, do nada, fala assim, não, nova descoberta, chocolate faz bem para a saúde. Gente, mas qualquer coisa vai ter alguma substância que faz bem para a saúde. Aí tem 99% que faz mal, mas tem 1% que faz bem? Não, descobriu que isso. Bebida alcoólica, a gente sabe que faz mal, mas diz, não, mas faz bem para tal coisa.
A própria medicina vai mudando o pensamento, mas a Bíblia E Deus sempre teve não o cardápio muda. ali. Exato, Deus não muda. A lei que ele colocou lá no no Testamento, a gente vê os apóstolos seguindo em vários momentos, que é no Novo Testamento. Coisas que às vezes a gente vê descobertas recentes e tal, a Bíblia já falava. Aham. Então, a gente tem que analisar todo o contexto para não virar um pretexto. Exatamente. Né? E as leis cerimoniais? São válidas hoje? A gente precisa matar um cordeirinho ainda para a gente ter perdão dos pecados? Como é que fica essa explicação para hoje? Jesus já se fez cordeiro no nosso lugar, né? E com a cruz ele aboliu toda a lei cerimonial. Exatamente. Então você que está em casa aí, só para você se ligar, porque a gente precisa saber, então, o que era para antigamente, o que é para hoje, mas agora, a partir do próximo bloco, nós vamos falar sobre a lei moral de Deus, uma lei que é imutável, que é eterna, que está lá em Êxodo capítulo 20. Você quer abrir o Salmo 119 agora? Volta um monte aí e vai lá para Êxodo capítulo 20, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Deus. Mas antes disso, eu vou falar com os meus convidados que a gente vai então falar do nosso código mais uma vez. A gente vai começar a falar da lei de Deus, Êxodo 20, 10 mandamentos. São quantos mandamentos? 10. São 10 mandamentos. Será que tem alguma coisa a ver com o código de hoje? 10, não sei. E aí, vocês estão já? Será que se tira um, Então, fica... você mais ou aí menos. de casa, mais uma vez aí na sua tela, o código de hoje. Olha aí, tá aparecendo aí 10 menos 1 é igual a quanto? Tem uma interrogação aí. Qual que é? Eu preciso de um número aí, só um número. Twitta pra gente, @código aberto NT. Eu te espero daqui a 3 minutinhos. Não sai daí. Olá, e o seu programa, o Código Aberto, já está de volta. E eu quero saber se você já está com o código de hoje afiado. É um número, qual que é? Vamos lá para você aí, por misericórdia, mais uma vez. Sabe que o presente de hoje é o DVD do Arautos do Rei. Olha, são 3 DVDs, algo realmente para você sentar e ficar assim, o dia inteiro assistindo, né? Porque esses 3 DVDs acho que deve ser bastante coisa, realmente um momento histórico aí. Então, atenção, atenção mais uma vez agora aí para você, na sua tela. Olha, tá fácil, 10 menos 1 é igual a quanto? Estamos falando da lei de Deus, vamos começar a falar dos 10 mandamentos. Opa, 10 mandamentos. 10, então, menos Opa. 1 Uma dica aí. Olha é lá, hein? igual a... Igual. E aí, convidados, vocês são bons. Ainda mais você que mexe com números. Mas é por isso mesmo que ela tem uma pegadinha, né? Por isso tem não uma pegadinha aí, é como você disse, não é exatamente. lógico. Então tá bem fácil, lógico. você aí Twitter pra gente, @código aberto NT. Se ainda não matou ainda, olha, você espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? E meus amigos, a gente estava falando então sobre os 10 mandamentos. A gente abriu o Êxodo 20, a gente não vai abrir esse texto, mas muita gente fala que os 10 mandamentos foram dados ali, naquele momento. Eu não sou do povo de Israel, eu não tenho nada a ver, eu não estava ali, eu não preciso seguir isso aí. Só que se a gente começar a voltar na Bíblia, a gente vai perceber que os 10 mandamentos já tinham sido dados antes, eles foram entregados ali de forma formal. Isso, até mesmo na criação, Deus santificou o sábado, né? Já na criação. Que é um dos mandamentos, né? Exatamente, então, que é um dos vamos dos voltando mandamentos. então algumas coisas. Então, já em Gênesis, capítulo 2, no 3 a 4, né? Isso. A gente vê Deus ele falando que o sábado deve ser separado. O sábado é um dos 10 mandamentos. Você estava comentando Isso. outro caso de dois Exatamente. irmãos aí. Eu estava comentando que a gente tem ali no começo de Gênesis, quando Caim matou Abel. Então a gente O Abel tem matou mais... Caim matou Abel. Foi Abel que matou Caim? Não foi Caim que matou Tá. Abel. Foi Caim que matou Abel. Você falou Abel que matou Caim. Então, exatamente. Ele tá Pra saber se tentando estavam com confundir certeza. a gente, ele tá Então, tentando mas o que confundir. acontece ali é o quê? É que o mandamento não matarás existia ou não existia? Existia. Então vamos Existia. lá. O mandamento, o quarto mandamento existia, o sexto mandamento existia, não matarás. A gente vê em várias histórias ali que o adultério era errado, era Exato. proibido por Deus. E nessa situação que foi citada pela Mariana, falando de Caim ter matado Abel, Muito bom, acertou. houve uma punição. Ou seja, Deus expulsou Caim ali da terra. E por que que houve essa punição? Porque havia uma lei, né? Havia algo que penalizasse aquele ato. Por isso houve uma Então não uma tinha sido punição. dado Êxodo 20 ainda, mas já tinha lei. Não, e outra coisa, Caim também já sabia que era errado.
quando ele sabia. fez. Tanto que Deus pergunta de estar seu irmão e ele fala, né? Por acaso... Por acaso, né? Dando uma desculpinha eu sou ali dono e do tal. meu irmão, exatamente. Porque, na verdade, E a lei de mesmo Deus está sem a escrita no lei- coração. A Bíblia fala isso. Exatamente. Está no coração da Exatamente. gente. A gente sabe que é certo e errado. Em qualquer cultura, o adultério, a gente sabe que é um problema. Isso causa realmente dificuldades. Aí é uma coisa errada, né? Existe também uma outra evidência, ela estava citando sobre o sábado, e tem a história do maná. Não sei se todo mundo se Maná, que lembra. história que é essa aí, rapaz? Mas está bem antes de Êxodo 20, em Êxodo 16, onde Deus fala, no versículo 26. Então fala aí o capítulo de novo para a gente achar aqui. Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, que versículo... é antes do 20, né? Então, Aham. Versículo qual? 26. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os mandamentos e minhas leis? Então, olha que interessante aqui. Não é Êxodo 20, é antes. Sim. Os 10 mandamentos não tinham sido dados ainda. Maná, para quem está em casa e que nunca viu maná, o povo estava no deserto. Tem quantos supermercados no deserto? Nenhum, né? O povo não tinha onde comer, não tinha onde plantar. Deus fazia cair do céu, milagrosamente, um pão, uma espécie de pão chamado maná. E esse pão caía quantos dias? 6 6 dias. dias 6 dias. E na sexta Cai em caía dobro. dobrado. Em dobro. Então, assim, você pegava no domingo, só a quantidade para o domingo. Se guardasse para segunda, acontecia o quê? Apodrecia. Apodrecia e estragava. Segunda, a mesma quantidade. Cada dia, só você pegava a quantidade para aquele dia. Na sexta-feira era a exceção. Tinha que pegar em dobro. Porque Pra no 2 sábado dias. não caía e Deus não queria que eles fossem para pegar esse pão, para preparar nada. Era para isso já prepararem na sexta-feira e milagrosamente não estragava para o dia seguinte. Era o único dia que o pão podia ficar para ficar para o dia Exato. seguinte, né? E o Diego... Conservante. E o Tinha um Diego, conservante especial do sábado ali. e o Diego até citou no finalzinho assim, Deus se indignando contra o povo, né? Até quando eles deixarão de guardar meus mandamentos E as minhas minhas leis. e as minhas leis? E ainda não tinha sido citado os 10 mandamentos, né? Então a gente percebe que a lei de Deus ela sempre existiu, ela é eterna, ela está no nosso coração, são os princípios que regem o universo, a perfeição. Exato. Então que coisa legal, né, gente? Então, vamos ver alguns outros 2 textos aqui que vão falar sobre a perpetuidade da lei. Ela não só existia no passado, como ela vai continuar existindo. Tiago, capítulo 2, versículo 11. E alguém vê pra gente também 1 João 2, 3 e 4. Rapidinho, alguém lê esses 2 textos pra gente aí. Vamos lá, Tiago 2,11 diz o seguinte: Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então a gente está falando aqui de um texto, está no Novo Testamento, está citando os Exato. 10 mandamentos. E eu queria aproveitar e dar a dica aqui, um textinho antes, aí tem a nossa dica do nosso código. Que isso? Que isso? Qual é o versículo Falei. 10 aqui? Não, você está contando aí. Tá vendo? Não, repete não. Você é uma pessoa bondosa, viu? Então, eu não vou repetir para não ajudar você, tá bom? Eu não vou repetir que em Tiago, capítulo 2, versículo 10, então, talvez esteja uma Eu indicação não falo de novo do para o versículo nosso 10. código de hoje. Então, olha, interessante, tem gente que fala assim que o Novo Testamento não respalda a guarda dos 10 mandamentos. Você acabou de ler, Respalda mandamentos foram completamente. citados aí, certo? E 1 João 2, verso 3, diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isto, Sim. se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, Olha que interessante isso. Deus estava no princípio de tudo, Jesus estava no princípio de tudo, ele estava com a lei, e se nós o conhecemos de verdade, nós guardamos os mandamentos dele. Agora uma pergunta aqui para vocês. A gente sabe que a gente é salvo por Jesus, certo? Não é pela Sim. guarda da lei. Então qual que é o papel da lei na vida das pessoas que estão salvas? Eu queria comentar com vocês isso aqui. Muitas respostas depois do giro universitário, calma. Vamos para o nosso giro, depois a gente comenta. Então, a gente é salvo por Jesus. Tem que realmente guardar a lei de Deus? Então, vamos lá rapidinho para o nosso giro universitário. Fica ligado. O Giro Universitário de hoje foi parar no Instituto Adventista Paranaense, que fica localizado no interior do Paraná, em Ivatuba. O IAP oferece ensino básico e graduação em regime de internato, onde os alunos desenvolvem atividades acadêmicas de excelente qualidade, pois contam com completa infraestrutura em salas de aula, amplas bibliotecas e laboratórios. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Se não somos salvos pela guarda da lei, então qual é o propósito dela?
O propósito da lei é mostrar o caminho para justamente alcançarmos a salvação. É um manual de instrução que você pode ou não seguir, mas que com certeza, se você seguir, vai ser o melhor para você. O propósito da lei tem como nos direcionar ao melhor caminho que nós devemos seguir. E, consequentemente, isso vai fazer com que a gente escolha e se prepare melhor para o céu. A lei ela é comparada a um espelho, porque quando uma pessoa ela está suja e ela se olha no espelho, ela consegue ver a sujeira através dele, o tamanho da sujeira, onde está sujo. Mas o espelho não limpa a sujeira, o responsável pela limpeza é a água e o sabão. E com a lei de Deus é da mesma forma. Em Gálatas 3:9, Paulo nos diz que a lei ela foi dada para mostrar as coisas contrárias à vontade de Deus. E é verdade, porque se a lei não existisse, o ser humano ele não iria sentir a necessidade do perdão de Deus, porque ele não iria saber que estava pecando. A lei de Deus, ela é como se fosse um manual de instrução que a gente deve seguir para fazer as escolhas corretas. Como no mundo, se não existissem as leis, como que seria? Seria uma loucura total. Uma loucura total. Esses foram os comentários aí dos nossos universitários do IAP, Instituto Adventista Paranaense. Muito obrigado, ótimos comentários. Você pode conhecer um pouquinho mais dessa instituição acessando aqui nesse endereço. Conhecer os cursos oferecidos, o regime de internato e externato. Conheça, você vai ver que vale a pena conhecer o IAP, Instituto Adventista Paranaense. Meus amigos, bons comentários dos nossos amigos, né? Vocês concordam? O papel da lei na vida daqueles que já estão salvos em Jesus. Eu gostei da analogia do espelho. A lei é sempre um utensílio que você pode recorrer para ver seu reflexo e para você ver em que direção você está andando, e se você estiver indo errado, você vê e reconhece que precisa de uma ajuda maior. Tem um texto legal que dá essa ideia para a gente. Romanos 7:7, né, Mariana? Ele diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, mais uma vez, os 10 mandamentos estão citados aí. Exatamente. Então, e como é que é essa função do espelho, né? Então, você conhece o pecado através da lei, ela te mostra, você está sujo, eita, eu preciso corrigir isso aqui na minha vida. Ela te mostra. Outro ponto... Pode ir. E às vezes, não é só pelo fato de você mostrar que você está sujo, a lei serve para isso, mas para mostrar se você está salvo ou não. Porque não é pela lei que você é salvo, mas uma pessoa salva é muito mais natural para ela guardar os 10 mandamentos. Ela vai vir em conformidade. Na lição tem um ponto que diz o seguinte: as leis, elas te mostram que você precisa da salvação. Então, elas te encaminham para Jesus, exatamente, né? Exatamente. Muita gente pensa assim, esses adventistas aí só vivem falando desse negócio de lei, que lei salva, tem que guardar a lei. Você sabe, a gente já falou isso em vários programas. No meu primeiro programa, há 1 ano e 3 meses quase, foi sobre Gálatas. A gente falou como a lei não salva. Nós somos salvos por Jesus e agora, salvos em Jesus, nós temos prazer em seguir a vontade dele, porque exatamente. É para a nossa vida, para a nossa felicidade, né? Isso aí. Agora, só fazer um comentário. Eu acho que a maneira que a gente lida em relação à lei depende da maneira em que a gente olha para ela. Assim como você falou, é um assunto muito delicado. A gente, quando é pequeno, não gosta de ouvir a mãe falando: ei, filho, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mandar ir dormir. Mandar ir dormir. Gente, quando eu não puder estar jogando. Não mandar dormir. Eu sempre dormia cedo, 7 horas, 7h30. Eu lembro que eu fazia, sabe o quê? Eu tinha um pijaminha que tinha botãozinho assim, e aí ficava no cabide. Quando eu colocava, eu abotoava todos os botões para que o tempo em que minha mãe desabotoava os botões, eu tinha mais tempo para ficar brincando. Um abraço, minha mãe, Mércia, que está lá no Rio Grande do Sul. Te amo, tá bom? O meu pequeno, ele fica assim: mamãe, eu te amo, mamãe. Eu te amo. Só para enrolar, para ele não ir dormir, entendeu? Então a gente, na verdade, não gosta de alguém. Vai tomar banho. Gente, tomar banho. Não sei se eu era uma criança diferente, mas também tomar banho é uma coisa meio complicada, né? Mas por que ela falava? Porque você ela sabia o que tinha que ficar limpo, né? A criança não fica bem fedida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você começa a olhar a lei como uma limitação ao invés de um cuidado, aí que mora o problema. Quando não existe esse reconhecimento de que a lei veio para o seu próprio bem. Daniel, eu gostei de um ponto da lição de segunda-feira. Poderia ler? Pode, por favor. Tá, acho que no 2º parágrafo, que diz assim: os 10 mandamentos são uma expressão do amor de Deus. E o que é o caráter de Deus? Amor.
Portanto, a lei em si mesma é uma definição de amor perfeito, e não essa forma primitiva, né, e imperfeita, obsessiva, que a gente acha que é amor hoje, né? O Salmo 19:7 declara: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Esse é o Salmo 19, né? O Salmo 119 é bonito, os 19 também fala muito sobre a lei de Deus. E às vezes a gente é igual criança, como quando os pais, né, igual a Mariana e o Diego citaram, que a mãe dá ordens pra gente só pensando no nosso bem. Assim Deus, né, nos manda, nos pede fazer coisas que no fundo vem trazer bem pra gente, mas com os nossos olhinhos de criança a gente ainda não consegue enxergar. E o que a gente tem que ter muito claro é que a lei, o amor de Deus, ele vem para libertar e não para restringir. Então, esse é o ponto mais importante que a gente tem que ter. Que a gente pensa, às vezes, na lei como uma coisa meio de ditador, assim, de lei, etc. Mas, na verdade, elas são para o nosso bem, para que a gente sinta a necessidade da salvação e para que a gente esteja livre nele. Alguém leu Romanos 3,19? Não. Não, né? Alguém poderia ler Romanos 3,19? E vai falar também alguma coisa importante aí sobre o papel da lei na vida de quem está salvo. Quem achar primeiro aí... Vivi. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei e diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Que forte, né? Você leu o 20 também? O 20, vamos lá, o 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei é para você conhecer o pecado, né? E não para te salvar. Você salvo por ela. Eu faço isso, agora Deus vai me salvar. Não. É exatamente o contrário. Eu sou salvo e agora eu vou continuar conhecendo mais através da lei. Continuando no 24, no mesmo capítulo de Romanos 3, tem assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de que há em Cristo Jesus. Que lindo esse texto, né? Amém. Muito bonito. Meus amigos, então, nós somos salvos. A gente usou muita analogia da mãe, né? Adianta o filho ele obedecer muitas coisas, ele come na hora certa, ele toma banho, mas ele não aceita dormir na hora que a mãe... Ele está sendo filho bonzinho? Não está sendo, não, né? Ele tem que fazer tudo direitinho. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, aquele texto lá que você falou, que era a resposta do código. Qual que é o texto? É Tiago 2:10. Vamos ler esse texto? Eu não ia ler agora, eu ia deixar para depois, mas para você aí, meu amigo de casa aí, que está assistindo a gente pela internet, para você ter a oportunidade de acertar agora no período do nosso comercial agora, tá bom? Comercial não, porque no tempo são comerciais, são propagandas de princípios, estilo de vida, na verdade não é comercial, né? São propagandas mesmo, ideológicas, né? Coisas boas aí. Então, antes desses 3 minutos aí, para você refletir sobre esse texto e matar a charada aí do nosso código. Pode ler então a resposta, Pode ler? Né? Do código? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Repete de novo aí, vamos lá? Vamos pensar? Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se guarda toda a lei, 10, mas ele tira 1 da vida dele, ele não guarda um mandamento. Então, 10 menos 1, ele está sendo igual a não fazer nada, certo? Exatamente. Não fazer nada. Você aí de casa, você já está ligado no nosso código de hoje, então, mais uma vez, olha, pense numa pessoa bondosa, viu? Por favor, tweet para mim, @DanielLidick, e diga: você é muito bonzinho porque você deu a resposta, tá bom? Vamos lá, agora aparecendo no seu vídeo aí, o código de hoje, 10 menos 1 é igual a... Quase falei a resposta agora sem querer. Não é igual a 10. Ainda não. Então, não é igual a 10. Nem é igual a 9. Nem é igual a 9. Porque aqui a gente leu em primeiro, como é? Tiago? Tiago 2:10. Tiago 2:10 que falou, deu a resposta já pra você. Twitter pra gente, @código AbertoNT. Eu te encontro daqui a 3 minutos. Não sai daí. Até daqui a pouco. E está de volta seu programa, o Código Aberto. No último bloco tem presente para você e tem assunto muito legal ainda para a gente falar.
Meu amigo, eu quero saber se você vai levar para sua casa hoje. Olha o DVD triplo do Arautos do Rei, 50 anos. Mais uma vez na sua tela para você dar uma olhada, dar uma conferida no presente que pode ser seu se você twittar para a gente, @códigoabertoNT. Olha, o código de hoje estava muito fácil, tenho certeza que todo mundo vai poder participar junto com a gente. E agora chegou o momento de abri-lo, de desvendá-lo para o mundo. Meus amigos, esse código são números, mas eles falam de uma verdade que a gente viu lá em Tiago, capítulo 2:10, né? 2:10, exatamente. 2:10, uma verdade que a gente tem que colocar na nossa mente. Esses códigos, você sabe que o código, na verdade, ele sempre é um resumo, uma frase principal da lição, alguma coisa que tem que ficar na sua mente. Então, se o código, se essa continha aí, 10 menos 1 é igual a, que a gente vai ver agora, ficar na sua mente, deixa eu responder, né? Que isso, que apressada. Se isso ficar na sua mente, isso vai ser bom para o nosso crescimento espiritual, certo? Para nós crescermos em Cristo, precisamos entender isso. Então, atenção, Brasil! A resposta agora, 30 segundos para você pensar. Acabou o tempo. Meus amigos, de olho na tela e 10 menos 9 é igual a quanto em coro? 0. 10 menos 1. Eu falei 10 menos 9. 10 menos também é 0. Também é 0. Também 10 menos, segundo a Bíblia, 10 menos 8. Se você quebra 2 mandamentos, é 0. Se quebra 3 mandamentos, Tá é 0. nenhum. Não está guardando nada. Inclusive, não, daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. Parabéns para você, meu amigo, que tweetou pra gente. Obrigado pela sua participação. Espero que você ganhe aí o DVD especial da gravadora Novo Tempo, do DVD aqui do Arautos do Rei, e que chegue logo na sua casa aí, tá bom? Mas esse assunto de 10 menos 1 é muito sério. Porque quando você diz assim, eu não vou guardar 1 porque não é cômodo para mim, eu não quero. Na verdade, você está dizendo que você guarda os outros só porque é cômodo, porque você concorda com eles. E se algum mandamento você não concorda, e justamente o que você não concorda é o que você não guarda, na verdade, você não está guardando os outros 9 porque Deus pediu, mas porque você concorda com eles. Porque você concorda que você não deve matar, não deve roubar. Mas justamente esse mandamento que você não concorda, você não guarda. Deu para entender, né? Daniel, você falou aí na parte de concordar, e lembrando que quando a gente aceita Deus, logo vem a submissão. Então a gente tem que se submeter e ser submisso àquilo que Deus diz pra gente. Quando a gente nega a gente está se colocando na posição de dizer que a gente sabe o que é melhor pra gente, melhor do que o Criador. Esse é o problema, por isso que vira 0, né? Porque, na verdade, na raiz ali, tá que você não quer fazer a vontade de Deus. Agora, esse menos 1 aí, fala pra mim, geralmente as pessoas tiram o quê? O não matarás? Acho que não, né? Eles tiram bem aquele que Deus colocou um lembra-te, né? Em Êxodo 20 está lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tem isso nos mandamentos, sábado? Tem isso, Êxodo 20, 20, versículo 8 a 11. Mas sabia que tem gente que tira esse mandamento, sabia? Eu já vi igrejas que pregam, que tiram esse mandamento até dos próprios 10 mandamentos. Qualquer Bíblia, pode ser uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, protestante, ela vai ter em Êxodo 20, do versículo 8 ao 11 do capítulo 20 de Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. A gente decora, né, quando a gente é criança aí. Sim, foi bem nessa. Mas menos 1, então o mandamento do sábado não pode ser tirado. Não, ele faz parte. E, inclusive, ele fala, lembra-te do dia de sábado. E eu tenho um verso aqui que é mais uma prova de que mesmo no Novo Testamento o sábado era guardado e que o último dia é realmente o sábado. Então eu tenho aqui assim. O 7º dia, né? Exatamente. Hoje em dia no calendário até está aparecendo assim, né? Eu até não gosto o domingo, assim. O primeiro dia. É segunda-feira. Estranho, né? O e aí primeiro dia às da vezes se semana. confunde assim, o final de semana. Então eu tenho aqui um que diz as duas coisas, que mesmo no novo ele é guardado e que o sábado é realmente o último dia. Qual que é esse texto aí que você tem? Eu estou em Mateus 28, o primeiro versículo. Mateus 28, 1, tá. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, então, o sábado encerrou e aí entrou o primeiro dia da semana. Que é o pôr do sol aí, na Bíblia fala que um dia de um pôr do sol até o outro, né? Exatamente. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, elas esperaram o dia do sábado, guardaram o dia do sábado. Exato. E deixaram para ir a outro dia. E o que reforça também essa situação que você citou é Lucas 23, né, de 55 ao 56, que diz assim: as mulheres que tinham vindo de Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado ali. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos.
e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jesus passou 3 anos com elas. Jesus, né, foi criado pela mãe e não tinha falado que esse dia tinha sido mudado. E agora ia ser o domingo, esse E agora é o domingo. Aqui eles continuam, mesmo após a morte de Jesus, dizendo: no sábado elas descansaram segundo o mandamento. E o legal é que o escritor Lucas, ele escreveu bastante tempo depois. Lucas nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente, e ele está registrando a história, está dizendo, e no sábado elas descansaram segundo qual o mandamento? Que mandamento? O mandamento que ele, no ano em que ele escreveu esse livro, né, os livros do Novo Testamento, foi escrito entre o ano 50 e o ano 100, então, segundo o mandamento que era vigente para eles também. Lucas guardava o sábado também, certo? Exato. Tem algum outro apóstolo que Paulo. guardou Pronto, Paulo. Na jornada dele, quando ele passou por Filipos, a gente pode ver em Atos, no capítulo 16, no verso 13. Atos 16, 13. Isso. Abra sua Bíblia aí, você em casa aí, vamos lá. E lá fala: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então olha que legal, Paulo está viajando, e aí no dia de sábado, parece que não tinha igreja, não tinha sinagoga ali, ele disse, eu vou então procurar um lugar para meditar, porque o sábado é isso que Deus ensinou, o sábado é um dia para a gente parar tudo, para a gente viver em comunhão com Deus, um lugar de oração que ele fala. Exato. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, fala em Hebreus 4, que eu acho que é um verso muito forte e vem bem a calhar nos nossos tempos hoje, porque a gente vive uma vida muito estressada, muito corrida, e diz assim... Hebreus 4, verso 9. Tá. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Deus deixou um exemplo, né? Em alguma parte antes ou depois, cita o mandamento do sábado aí também. Cita em Gênesis também, lá no início, Não, Gênesis aí no 2. próprio texto aí de Hebreus, aí em algum momento vai reproduzir um pedacinho do mandamento do sábado ali. Exato. Você localiza qual que é a parte aí? Enquanto você procura aí, a parte assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Essa palavra repouso é a mesma palavra sábado, né? É a palavra Shabat, é a palavra Exato. descanso, certo? Porque aqui diz ainda, todo faz menção em Gênesis 2, verso 2. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo Qual que é esse versículo dia. que você está lendo? Verso 4 de Hebreus 4 também. Tá bom. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então aqui está falando, fazendo uma menção a Gênesis, né? No próprio livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala do sábado, né? Então como é realmente alguma coisa importante, você não pode tirar um mandamento e dizer assim, mas e aí eu trabalho no... E aí você está falando de sábado, mas eu trabalho no sábado, eu faço faculdade, eu estudo, e aí? Falando um pouco a respeito do dia, eu não nasci na igreja adventista, não guardava o sábado. E, a princípio, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, comecei a estudar e etc., eu tinha isso muito na minha mente. O que eu vou fazer com o sábado? Porque eu fazia faculdade sexta-feira à noite, tudo que eu fazia, cabeleireiro, era tudo no sábado. E eu vi essa dificuldade. E o primeiro dia que eu guardei, eu passei a ver que era um dia diferente. Mas ele é um dia diferente só para quem experimenta. A gente não consegue falar em palavras o que o sábado representa. Parece que o sol é mais bonito, o espírito de família é mais gostoso, a comunhão com amigos. Então, o sábado, ele é um dia que deve ser vivenciado, é um dia que deve ser experimentado, porque a gente tem um sentimento diferente de gratidão, de apreciar a natureza, de estudar um pouco a palavra de Deus. Ele tem uma representação muito importante e parece que Deus constou os dias certinho para que no sábado, ali na hora do pôr do sol, a gente estivesse esgotado e a gente se sente renovado, reforça as nossas forças todas naquele dia. É como um presente. Exato. Né? Às vezes a gente cai no erro de achar que é um fardo. Eu já ouvi também muitas pessoas questionando, você não tem que estar com Deus só no sábado, você tem que estar todos os dias com Ele. O que eu concordo. Sim, é lógico isso. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Todo dia a gente trabalha, todo dia a gente faz faculdade, vive estressado. Tem que ter um dia para parar, que é dele. E ele que pediu isso. Isso. Mas mesmo que a gente esteja com Deus
todos os dias a gente tem que dar o braço a torcer de que a gente vai estar dividindo ele com alguma coisa, seja com trabalho, seja com estudo, com diversão. Então, o sábado é justamente esse dia onde a gente vai ter a chance de depositar tudo somente para Deus. E é uma forma de confiar em Deus também, porque assim como a Mariana, acho que muitas pessoas chegam um momento da vida que tem que escolher ficar ao lado de Deus, obedecer os mandamentos dele, mesmo não tendo emprego, mesmo não, às vezes, tendo que reprovar em alguma matéria na faculdade. Críticas de familiares. Exatamente. Na minha cidade, eu ouvia dizer assim que eu nunca ia conseguir um emprego que não trabalhasse no sábado. E hoje eu estou, pela graça de Deus, na Novo Tempo, fiz uma faculdade que não me causou nenhum momento a oportunidade de transgredir o mandamento de Deus, né? E eu sou imensamente feliz por ter acreditado em Deus e ver o resultado dessa fé na minha vida hoje. Meus amigos, que coisa linda. Como é bom saber que os mandamentos de Deus são para nossa alegria. Você estava falando aqui, eu estava, gente, me emocionando aqui, porque como é maravilhoso a gente saber que Deus, ele faz tudo perfeito. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, diz o Salmo 19. Amém. E, meu amigo, quero que você saiba que Deus, ele vai te ajudar a cumprir a lei dele, a fazer a vontade dele por amor, porque você estando salvo em Jesus, consequentemente você vai querer cumprir essa lei, fazer a vontade dele por amor. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus continue guiando a vida de vocês, o ministério de vocês. Amém. E que você aí de casa, você não tire nenhum mandamento, nenhum que talvez você não entende, siga os 10, porque assim você será feliz. Eu me despeço de você com uma música especial, que você medite e você renove a sua aliança, o seu pacto com Deus, dizendo que você quer ser fiel todo o tempo. Que Deus guie a sua vida. Até o próximo Código Aberto. Todos nós queremos muito nos livrar de toda dor. Procuramos os prazeres, tudo pra esquecer. Só Jesus pode ajudar-nos a ter perfeita paz, pois longe dele tudo falha. Os castelos vão quebrar e as ilusões do coração. O vento vai levar. As riquezas deste mundo com o tempo passarão. Só Jesus é a certeza que traz a salvação. Ele guarda do perigo, do engano e tentação, pois longe dele tudo falha. Os castelos vão quebrar e as ilusões do coração. O vento vai levar. O vento vai levar.
levar. Porque viver sem Cristo, porque fugir mais uma vez dele é o poder que nos sustenta, nossa esperança de vencer. Me diga, por que viver? Por que viver? Por que viver? Por que viver sem Jesus?